Presidente Dário Berger, senhoras senadoras, senhores senadores, venho à tribuna hoje para festejar a aprovação do relatório da medida provisória 733, de autoria do deputado Júlio César. Eu quero aqui fazer minhas todas as palavras elogiosas que foram ditas ao deputado Júlio César. O deputado Júlio César, além da sua competência, ele é o mestre de todos nós, porque ele detém os números, senador Garibaldi Alves, do nosso país, todos eles guardados e comparados ao longo de décadas. Então, ele passa as informações de estado por estado e edita cada ano um livro atualizando esses números estatísticos. Então, todo ano eu peço ao deputado Júlio César que me conceda o privilégio de mandar o exemplar do anuário que ele faz dos dados estatísticos da União e dos estados. Não poderia ser, deputado, de melhor lavra o parecer da medida provisória, que já aprovada na Câmara, estamos aprovando hoje no Senado Federal. Ela é realmente uma medida provisória que vem sendo tentada há anos. E aqui, o senador Garibaldi Alves fez referência ao senador Fernando Bezerra, ao senador Deca, ao senador Roberto, aos senadores do Nordeste, Humano, do Nordeste. Mas esqueceu, senador Garibaldi Alves, de falar dos senadores do Norte. Esqueceram. O Nordeste é irmão de sofrimento do Norte. Peço perdão. Então, nós temos que caminhar juntos. Nós temos que caminhar juntos. Eu lamento, senador Danilo, que realmente os meus pares do Norte não tenham o mesmo empenho que os senadores do Nordeste têm quando defendem uma causa justa como essa. E aí, independente de coloração partidária, ideológica, o senador Humberto Costa veio aqui, tinha que fazer o seu dever de ofício diário, que é chamar de ilegítimo um governo legítimo. Mas a gente entende que os 6 ou 7 deputados, senadores, que diariamente estão na tribuna dizendo a mesma coisa. Acho que os brasileiros e as brasileiras estão cansados de escutarem isso. Vamos para frente, gente. O que aconteceu é página virada, já faz parte da história, uma história triste, mas é a história do Brasil. O que nós temos que fazer agora é construir o futuro. E o futuro se constrói com propostas, com apoio, que eles possam colocar as posições dele normalmente. Mas ontem nós podíamos ter feito a sessão do Congresso para aprovar os créditos suplementares, para que pudessem ser pagos o FIES, que vai estar sem condições de pagar até outubro. Por quê? Porque obstruíram a sessão do Congresso. Quer dizer, não é assim que nós vamos avançar no Brasil. Mas no caso da 733, eu quero ficar e agradecer, senador, o deputado Júlio César. Vossa Excelência, no seu relatório, acolheu a emenda do senador Flecha Ribeiro, de número 37, que estendia, por justiça, as mesmas condições do pequeno agricultor do Nordeste, que todos nós sabemos das dificuldades, das intempéries, da seca, que está sofrendo, que precisa repactuar sua dívida, para que ele possa ter condições de tomar um financiamento para a próxima safra, senão ele não vai ter como trabalhar. Mas na Amazônia é a mesma coisa, no Norte é a mesma coisa.
Em algumas regiões, a Amazônia não tem seca. Tem algumas regiões da Amazônia que tem seca. E quando não tem seca, tem enchente, que também acaba com a plantação. Então, o pequeno agricultor da Amazônia ele tem as mesmas dificuldades que tem o do Nordeste para cumprir com as suas obrigações referentes aos financiamentos. E nunca o Norte era contemplado. Na 707, que foi vetada, o Norte fazia parte. Quando veio a nova medida provisória, de novo, o Executivo só mandou para o Nordeste. Tivemos que fazer a emenda e, por sorte nossa, o deputado Júlio César, pelo seu entendimento, pelo seu conhecimento, pela sua justeza, acolheu a emenda que incorporou também a esses pequenos agricultores do Norte, atendidos pelo FNO, que eles pudessem também repactuar sua dívida, ter um rebate na sua dívida e ter esperança, como foi dito aqui pelo senador Agripino, de ter o seu lar, a sua casa de taipa, de recuperada sem perder para o banco, que muitas das vezes a dívida, a cobrança da dívida tem um custo maior do que a própria dívida. Lamentavelmente, não foi incluída na medida provisória, nem no relatório, o perdão das dívidas abaixo de R$10 mil, porque é mais caro cobrar essa dívida do que perdoar. Mas podia dar problema lá na sanção, então o senador Júlio César resolveu colocar como está. Então, no parecer, no relatório do senador Júlio César, ele coloca aqui, eu vou ler só um trecho, que só isso basta, porque todas as outras condições do Nordeste se aplicam ao Norte. Extensão para as operações contratadas com recursos do FNO, dos estímulos à liquidação e à repactuação concedida às operações realizadas com recursos do FNE. Ou seja, ele iguala os dois. Lá atrás, senador Fernando Bezerra, nós fizemos aqui, por minha autoria, igualamos os pescadores aos mesmos direitos que tinham os agricultores familiares, que eles não tinham, passaram a ter. Que eles também têm a mesma, na hora do defeso, eles têm o mesmo problema, não podem exercer a sua atividade e eles têm um seguro-defeso. Lamentavelmente, o seguro-defeso foi desvirtuado. Então, fizeram politicagem no governo passado e espero que seja corrigido, porque o pescador, aquele que realmente que exerce atividade, é prejudicado por aqueles que nunca viram um anzol na vida, terem também a carteira de pescador para ter o seguro-defeso. E para concluir, eu quero só parabenizar, então, e dizer aos do Norte, e em especial do meu estado do Pará, que nós vamos aprovar a emenda, vão ter os mesmos direitos de repactuação e prolongar a dívida e retomar as suas atividades, que os agricultores do Nordeste. Vai a sanção presidencial. Espero em Deus que o presidente Michel não vete o Norte, Isso é muito importante, que não vete o Norte, que sancione como veio o relatório do deputado Júlio César, para que haja a possibilidade desses trabalhadores rurais possam ter a sua atividade. Com relação ao que foi aqui levantado da situação dos estados Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós estamos, os governadores dessas regiões, dos estados dessas regiões e os senadores, nós estamos trabalhando no sentido de que o Executivo, que o presidente Michel Temer, dê uma solução que atenda a esses estados no momento de dificuldade que se encontram
E tem que ser urgente, porque a maioria deles já não estão pagando os salários dos seus funcionários em dia, os compromissos com os prestadores de serviço, esse nem se fala. Então, é preciso que a ajuda seja emergencial. Os governadores e os senadores têm que dar apoio. Os senadores que representam cada um dos estados dessas regiões têm que dar apoio aos governadores. Vamos voltar ao presidente Temer. Nós estivemos com o presidente Temer, os governadores e os senadores, e o presidente Temer foi consciente da necessidade, porque a renegociação da dívida, ela atendeu os estados do Sul e Sudeste. 91% do benefício foram para esses estados, 9% para os estados das 3 regiões. Então, é preciso que tenha um tratamento diferenciado para essas regiões. O presidente Temer encaminhou o assunto para o ministro Meirelles. O ministro Meirelles, eu quero aqui lamentar a forma insensível que o ministro Meirelles trata a situação desses estados. Ele só vê número na frente dele. Ele não vê as pessoas que estão com sofrimento, que estão sem atendimento adequado nesses estados. Então, o pleito que os governadores fazem novamente ao presidente Michel e os senadores, e os governadores pedem o apoio dos senadores para que juntos nós possamos ir ao presidente, é que ele conceda uma nova audiência e ele, presidente, dê uma solução definitiva para o assunto. Porque já se passam 90 dias e as coisas, eu diria, elas não andaram, elas pioraram em relação àquela audiência. Muito obrigado, presidente, ao senador Álvaro Dias, mas eu não podia deixar de fazer esse apelo para que a gente possa encontrar uma solução, os estados todos. O Pará ainda é o menos pior, eu diria, mas vai no mesmo caminho, Já tem 11 estados dessas 3 regiões que estão a ponto de declararem calamidade pública. Será que é preciso declarar em estado de calamidade pública para serem atendidos? Eu acho que não. Eu acho que o presidente Temer, ao voltar da viagem que faz à ONU, aos Estados Unidos, ele concederá essa audiência aos governadores e aos senadores e vamos encontrar uma solução que atenda à população dessas regiões. Obrigado. Obrigado, senhor.